Muito obrigado à Academia Brasileira de Neurologia, muito obrigado à Associação Médica Brasileira pelo convite para falarmos sobre o tema do tema médico que mais mata na maioria dos estados brasileiros, que infelizmente tem uma determinação social, que faz a gente extrapolar o tecnicismo da medicina e encarar isso como uma responsabilidade social, visto que além de uma das principais causas de morte no Brasil e no mundo, é a primeira causa de desabilidade. A gente vai começar, nada mais interessante do que falar sobre acidente vascular cerebral, do que trazer alguns casos do que a gente pode ver no dia a dia. Então nós vamos tentar convidar todo mundo para entrar num pronto-socorro, por exemplo, que é onde a maioria desses pacientes vão estar de fato, e aí a ambulância traz para a gente o paciente, que é uma mulher de 69 anos, que acordou bem hoje, dia 7 de setembro, no caso naquele dia, às 7 horas da manhã, e às 7h30 apresentou uma queda ao solo devido a uma hemiplegia direita. Lembrar para o pessoal que não é neurologista que hemiplegia significa perda completa, ausência total de força. Foi trazida a ambulância ao pronto-socorro, foi admitida por volta das 9 horas e 20 minutos e o código AVC foi acionado 7 minutos depois. É uma paciente com história de valvopatia mitral, primeira troca há cerca de 11 anos, estava em anticoagulação com varfarina, mas o INR, o TAP-INR, estava infelizmente fora da faixa terapêutica. Esses eram os sinais vitais da admissão, e aí entra também a grande dica para os colegas não neurologistas: avaliar o assessment do paciente neurológico com AVC não se resume apenas à avaliação neurológica, ao exame físico neurológico. Então, cuidado, se atenham aos detalhes de, por exemplo, pressão arterial, saturação, porque são os pontos que vão permitir que a gente tente ao máximo salvar a área que tem um potencial de ser salva. Tinha um NIH de 25, né, a escala mais popularmente utilizada em neurologia, utilizada inclusive na tomada de decisão. Estava sonolenta, despertar fácil chamado, hemiplégica, afásica, desvio de olhar conjugado, hemenopsia homônimo. Quando a gente faz a tomografia, a gente não percebe nenhuma hipodensidade importante, à exceção de uma discreta hipodensidade aqui nessa região, aqui um pouquinho nessa região cortical do lado direito, né, lembrar que é sempre contralateral, sugerindo que pudesse ser alguma coisa antiga. Quando a gente volta para o caso, existem alguns scores que podem ajudar a gente a determinar, por exemplo, se esse paciente ele tem algo além do que a gente tradicionalmente já conhecia, que era uma oclusão de vasos magistais, que seria uma oclusão de vasos proximais. Eu digo isso porque hoje, muito provavelmente muitos de vocês vão ainda se lembrar do tratamento, da indicação de tratamento com trombolítico IV, RTPA, por exemplo, tenecteplase, agora mais modernamente falando. Mas ainda assim nós temos um tratamento extremamente robusto, com nível de evidência 1A, já exposto, já publicado desde 2015, que é a trombectomia mecânica para oclusões proximais, pacientes que têm uma oclusão do primeiro segmento da artéria cerebral média, que é o segmento M1, e também hoje, publicado recentemente, no último mês, para paciente de oclusão da artéria basilar. Esse score é um score que pode ser utilizado, inclusive por colegas paramédicos, inclusive no contexto pré-hospitalar, para determinar se o paciente, por exemplo, tem um alto risco de ter essa oclusão proximal. Isso faria, por exemplo, a gente tentar determinar qual é o local mais adequado para tratar esse paciente. Se eu sei que trombectomia mecânica hoje consegue me oferecer uma janela terapêutica de até 24 horas, mesmo não utilizando o exame de imagem avançado, e eu estou me referindo à ressonância magnética ou exame de perfusão, eu tenho que encaminhar esse paciente porque ele tem uma janela de oportunidade maior. Além disso, a chance de recuperação funcional desses pacientes é incrivelmente maior em comparação aos pacientes que receberiam somente trombolítico. Eu estou falando do number need to treat de 2, 3, 6 que a gente encontrou na trombectomia. E eu estou me referindo a um número, a um NNT melhor do que antibiótico na sepsis. Então é uma janela que definitivamente eu não posso perder. Essa nossa paciente, ela tinha um FAST de 7, né? Existem vários outros scores, RACE, etc., que sugere fortemente a chance dela ter uma oclusão proximal. E de fato ela o tinha. Quando a gente olha aí a angiotomografia, a gente percebe um stop aqui na primeira porção da artéria cerebral média, impedindo todo o restante do abastecimento do território, que equivale a cerca de 70% do cérebro do nosso paciente. Quando a gente olha para esse caso, um dos elementos que determinam também a indicação de terapia, e isso mais recentemente, uma publicação da última semana, lá do congresso da World Stroke Organization em Singapura, o estudo Mr. Clean Late mostrou que a gente pode estender a janela terapêutica de até 24 horas nos pacientes como a nossa paciente, o NIH elevado, oclusão proximal,
Ou seja, aquele exame de imagem que eu mostrei para vocês e uma boa rede de colaterais com comprometimento pequeno de hipodensidade na tomografia de até 1/3. E aí eu não estou falando de usar ressonância, eu não estou falando de usar um software de inteligência artificial, eu não estou falando de dar mais contraste para fazer, por exemplo, um estudo com perfusão, de ter o software perfusão. Eu estou me referindo a usar tomografia simples, alargar a janela de até 24 horas para esses pacientes, usando, por exemplo, esse score de colaterais. E aí, uma das scores aí na sugestão seria, que é a que a nossa paciente tinha, que é um pouquinho menos, mas bons scores de colaterais, por exemplo, aí, grau 3, grau 4, grau 5, seriam scores, por exemplo, que diriam para a gente que esse paciente é elegível para essa terapia, por exemplo, na publicação do Mr. Clean Leite. Isso é muito importante, pessoal, porque, como eu falei, nós estamos alargando a janela de oportunidade para uma terapia extremamente eficaz que muda a vida de um paciente. Eu posso tirar essa minha paciente de 69 anos, previamente funcional, fazia tudo sozinha em casa, tirá-la de um contexto de hemiplegia e afasia para devolvê-la ao contexto familiar, devolvê-la ao contexto de trabalho. Uma grande questão que a gente sempre faz, uma grande pergunta que a gente faz é João, se você advogou tão bem que trombectomia é uma excelente estratégia terapêutica, será que ainda vale a pena dar TPA para esse paciente, fazer trombólise para esses pacientes? A gente sabe que a trombólise, infelizmente, é ineficaz na maioria desses casos. Quanto mais proximal a oclusão, quanto maior o trombo, menor a chance de você ter um efeito desejável com o trombolítico. Então, quando a gente puxa para os estudos que foram publicados simultaneamente em 2015, todos esses pacientes que tinham aquela janela clássica, que a gente aprende lá nos livros, ainda durante a graduação, de 4,5 horas, sem contraindicações, eles receberam trombolítico. Então, se você tem uma janela de oportunidade até 4 horas e meia e o paciente não tem contraindicação, dê trombolítico. O que não significa que você vai evitar, postergar, oferecer o melhor tratamento para aqueles pacientes que são elegíveis, que é o paciente com trombectomia mecânica. Esse é só um resumo dos estudos que foram publicados nos últimos anos. Eles fizeram parte agora de uma revisão da Academia Europeia de Neurologia, / de AVC, da European Stroke Organization, falando sobre essa possibilidade de dar TPA para esses pacientes que podem ser elegíveis, independentemente deles serem, que eles têm também indicação de fazer a trombectomia. Então, primeira informação para a gente levar para casa: cuidado, aumentem a chance, perguntem exaustivamente se esse é um paciente elegível para trombectomia. Façam um esforço para não trombectomizar. Façam um esforço para não trombolizar um paciente. Ou seja, a gente tem que fazer o máximo possível para oferecer esse tipo de terapia para esses pacientes. Essa é só em relação ao perfil que a gente tem, em relação ao qual seria o melhor grupo de paciente que teria benefício para você dar TPA para esses pacientes. Em geral, a gente tem hoje TPA, que é o Actilise, o Alteplase, mas você também tem na emergência aí dos estudos saindo em relação à Tenecteplase, que talvez ajude até mais a abrir um pouco esses vasos. Então, outra informação importante para guardar na manga: talvez o Tenecteplase tenha uma janela também de oportunidade maior para tratar esses pacientes, visto que tem uma chance também maior de abrir o vaso, que nem sempre consegue ser aberto utilizando a trombectomia mecânica. Fazer trombectomia mecânica também não é garantia de que eu vou conseguir abrir o vaso para esse paciente. A gente tem oportunidades intravenosas, como eu falei, e também tem oportunidades intraarteriais. O estudo CHOICE, por exemplo, que mostra que você consegue fazer TPA para esses pacientes de forma intraarterial, ou seja, quando você identifica, cateteriza, joga o Alteplase naquele sítio do paciente e aumenta a chance dele abrir mais o vaso. A dose é diferente, informação aí para vocês guardarem na manga, a dose é diferente do que a gente faria IV, mas também tem uma chance bastante alta de aumentar a chance de reperfusão, ou seja, de abrir esse vaso que estaria fechado. Voltando para o nosso caso, a paciente recebeu cuidados durante a infusão, ela recebeu sim TPA, foi feita uma avaliação neurológica, e aí nós vamos supor que tenha acontecido uma complicação que muitos colegas clínicos, muitos colegas cardiologistas, que às vezes manejam esses pacientes, têm medo, que é a transformação hemorrágica. João, eu tenho medo de dar TPA para o meu paciente porque eu tenho medo dele fazer uma hemorragia que possa me gerar um problema maior. O meu hospital às vezes não tem um suporte de serviço de neurocirurgia de sobreaviso, que possa, por exemplo, me salvar numa situação de necessidade. O que a gente tem que lembrar, pessoal, que nem toda transformação hemorrágica significa risco de deterioração imediata para esses pacientes. Apesar de a gente ter na literatura, inclusive publicações do nosso grupo aqui de São Paulo e Hospital Geral de Fortaleza, de que mesmo as assintomáticas podem gerar deterioração
um pouquinho mais à frente, seja em relação a de menor chance de recuperação funcional ou uma chance mais tardia de até mesmo de mortalidade. Mas não fiquem preocupados na imensa maioria dos casos de transformação hemorrágica. Quando a gente olha nos estudos que advogaram, que mostraram que nós podemos sim fazer alteplase para esses pacientes, 1% só de mortalidade relacionada à alteplase, 6 a 10% de complicação, eu falo de piora neurológica, relacionada, por exemplo, a receber o trombolítico por transformação hemorrágica. Então, eu sempre gosto de falar isso, né? É um tema que eu gosto bastante, mas eu não vou entrar em detalhes, porque o meu objetivo hoje, como nós não estamos de uma plateia formada só de neurologistas, nós temos colegas de diversas áreas, é falar isso. Não tenham medo, porque na maioria das vezes eu não vou ter risco imediato. E se acontecer alguma coisa, e existe um grupo predominante que acontece isso, pacientes mais idosos, o que também não é contraindicação a dar TPA, nós já trombolizamos pacientes de 102 anos, então não é contraindicação. O que nós não temos de definido na literatura é de pacientes abaixo de 18 anos. A evidência é maior. Mas pacientes nonagenários, por exemplo, octogenários, nós temos evidência sim de que a gente pode dar TPA para esse grupo de pacientes. E aí, se acontecer alguma coisa, nós temos guidelines, sugestões na literatura de como manejar. O primeiro passo é manejar como você manejaria qualquer paciente que evolui, por exemplo, com rebaixamento de nível de consciência. Fazer avaliação de hipertensão intracraniana, se for o caso, sempre pedir avaliação da neurocirurgia naqueles casos que tem deterioração neurológica, usar alguns goals de manejo em termos de sinais vitais, controle de pressão para esses pacientes, manejar como se fosse uma hemorragia intraparenquimatosa, reduzindo a pressão arterial para um alvo em torno de 140 a 160, não deixando o paciente fazer febre, não deixando fazer hipoxemia, não deixando fazer nem hiperglicemia nesses casos, e considerar dar plasma fresco congelado para esses pacientes, ou crioprecipitado, e principalmente crioprecipitado, naqueles casos que eu tenho um consumo de fibrinogênio. Outra informação importante. Toda vez que eu dou TPA para o paciente, eu tenho um risco de consumo de fibrinogênio. Tive uma transformação hemorrágica maciça, tenho receio de que esse paciente possa expandir. Solicito fibrinogênio, estando consumido, crioprecipitado. Casos mais graves também, ou na indisponibilidade de crioprecipitado, ou mesmo que o fibrinogênio esteja consumido e o paciente esteja evoluindo com deterioração, você pode considerar o plasma fresco congelado ou complexo protrombínio de 4 fatores. Então não é motivo de alarme, não deixem de dar TPA para esses pacientes com receio de transformação hemorrágica. Além disso, nós temos um alvo naqueles pacientes que, por exemplo, fazem recanalização, aqueles pacientes que são tratados com trombectomia. Então, se eu trato um paciente com trombectomia, eu também tenho que ter um cuidado depois da trombectomia. Nesse caso, nos pacientes que vão fazer a trombectomia, eu não posso mais deixar aquela hipertensão permissiva clássica dos 220, que eu posso deixar o paciente chegar até 220 de PAS, por exemplo, quando eu não dou TPA para esse paciente, eu não faço trombectomia. Fiz trombectomia, abri bem o vaso, eu vou permitir que essa pressão fique um pouco mais baixa. Eu vou induzir uma redução de pressão, mas não para valores dramáticos. Pressões arteriais sistólicas menores do que 120. Estudo Enchanted 2MT, que foi apresentado semana passada, mostrou aumento de mortalidade e piora de recuperação funcional. Então, o alvo ideal talvez fosse deixar esses pacientes em torno de 140 a 150 de PAS, por exemplo. Essas são as lições que a gente pode levar em termos de transformação hemorrágica, de como manejar esses casos. Alguns scores publicados na literatura, isso é uma publicação do nosso grupo, que fez uma revisão desses scores, e eu sugeriria 2 que você pode utilizar, mas não para evitar dar TPA, mas só para aumentar a vigilância sobre o risco de transformação hemorrágica. Nossa paciente teve uma reperfusão exitosa, nós conseguimos manter esse alvo de pressão em torno de 140, 150 de PAS, que é a sugestão da maioria dos grupos, da maioria dos trials, mas aí a gente tem a publicação, como eu falei, semana passada, do Enchanted 2MT, que mostrou a chance de pior recuperação funcional quando a gente baixa muito a pressão nesses pacientes. Isso é só um caso de extravasamento de contraste para uma discreta quebra de barreira, no caso da nossa paciente, e ela evoluiu com uma excelente recuperação funcional, não é mais afásica, não é mais hemiplégica, ficou com uma discreta emparesia e voltou a fazer tudo que de fato ela fazia. O caso seguinte é um caso de AVC hemorrágico, eu vou deixar para a doutora Mara Amélia discutir com vocês, então eu tinha feito uma revisão aí mostrando uma sopa de letrinhas, os scores do AVC hemorrágico, mas a doutora Mara Amélia vai falar com vocês bem melhor sobre a parte de AVC hemorrágico. Então eu vou pular um pouquinho o AVC hemorrágico, e a gente vai pular por um outro caso que também envolve neurologia vascular, porque ele envolve a hemodinâmica cerebral
a autorregulação cerebral nos nossos pacientes, que é a leucoencefalopatia posterior reversível, um caso bastante discutido entre colegas da clínica médica, que traz bastante dúvidas sobre o caso e que faz uma interseção, um grande grupo chamado síndrome de Cold-Flemme, ou também chamada assim da vasoconstricção reversível. Talvez façam parte de um mesmo bolo. Então, a doutora Mara Amélia vai discutir com vocês sobre AVC hemorrágico. Eu vou deixar para ela essas atualizações, e do último guideline foi publicado em junho desse ano, falando sobre como manejar esse paciente de anticoagulante, heparinas, etc. E a gente vai para um casinho que traz um pouco mais, que aproxima a gente um pouco mais da realidade, que é um caso de leucoencefalopatia posterior. Vamos lá. O nosso caso 3 e último caso, pessoal, é a dona Hilda, de 75 anos, que procurou o pronto-socorro com a seguinte queixa: mal-estar, turvação visual, sonolência há cerca de 6 dias. Eu costumo dizer que o neurologista é bastante curioso, a gente nunca se contenta com informação de mal-estar, a gente tenta esmiuçar o que significa o mal-estar. É uma vertigem, são quedas recorrentes, são náuseas e vômitos incoercíveis, é uma turvação visual, é uma diplopia, uma vista dupla. O que aquela paciente sentia? Ela se reportou somente com mal-estar, e aí a gente puxou um pouco mais e percebeu que ela tinha, por exemplo, uma queixa de cefaleia de início occipital que progredia dentro de 2 horas. Lembrar que sintomas de doença cerebrovascular, até que se prove o contrário, são sintomas súbitos. A grande característica do acidente vascular cerebral é a instalação súbita dos sintomas. Mas isso não é uma condição obrigatória, até porque a informação pode ser mal contada ou mal colhida. Então, a gente tem aí algo que parece não ser uma oclusão vascular arterial, por exemplo, porque os sintomas eles progrediram dentro de 2 horas e a cerca de 6 horas ela tinha queixa. Era diabética do tipo 2, era hipertensa em uso de 4 categorias de medicamento, mas dizia, eu não coloco aqui, mas ela dizia que estava ajustando os remédios há pouco tempo, que o cardiologista falou para ela que não estava no alvo adequado de pressão. No exame físico, ela estava hipertensa, 180 por 120 de pressão. Ela estava sonolenta, orientada autopsiquicamente, sabia quem era ela, mas estava desorientada a tempo espacial. Tinha movimentação extrínseca ocular preservada, campos visuais preservados, pupila, tinha isocoria fotorreativa e tinha uma queixa de turvação, e no exame ela tinha comprometimento de acuidade visual em avaliação objetiva. Essa foi a primeira avaliação que a gente fez, que é a tomografia. Lembre-se, pessoal, principalmente para os alunos que estão aqui com a gente. Primeiro passo de todo paciente que chega no pronto-socorro, descartar que ele esteja em uma parada cardiorrespiratória. Não está, ele se move, quem se move ganha move, monitor, oxigênio e veia, para avaliar aquelas condições que podem levar ao óbito nos próximos minutos. Estabilizei esse meu paciente, ABCDE. O A já avalia via aérea, por exemplo, que também já é parte do gênero neurológico dentro dele. Além de avaliar a patência, eu avalio a capacidade de permanecer com essa via aérea aberta por um bom status neurológico, por exemplo. Depois, o D, o restante do exame neurológico, e aí para frente a gente puxa a tomografia. Nunca levar o paciente para uma tomografia sem que ele esteja estável, esteja nas suas mãos do ponto de vista de exame físico e sinais vitais principalmente. A tomografia não revelava nada de muito importante, pessoal, mas mostrava aparentemente um aumento dessa diferenciação, principalmente de substância branca, né, substância subcortical, de matéria subcortical, e aí de um gradiente póstero-anterior, ou seja, parece ter mais coisa esquisita aqui atrás do que na frente do crânio do cérebro da nossa paciente. E aí a principal suspeita que pode vir na nossa cabeça seria de pressa. Então, um tema que eu escolhi esse tema porque foi um caso que eu vi no plantão recente, o colega da clínica ficou com bastante dúvida, e aí era um caso clássico de pressa, que apesar de clássico, passa um pouquinho a perna na gente, que o nome está todo errado, quase tudo errado. Nem sempre é posterior, nem sempre é reversível, nem sempre tem cefalopatia, apesar de ser o mais comum, aquele paciente confuso, sonolento, desorientado. E o síndrome, aí, nem sempre é uma síndrome, mas o nome quase todo está errado. Talvez o termo leucoencefalopatia fosse mais conveniente, porque de fato pega substância branca, mas também nem sempre pega substância branca. Então o nome aí está quase todo errado, mas é o que a gente ainda acaba adotando, leucoencefalopatia posterior reversível, síndrome da leucoencefalopatia posterior reversível. Acontece numa variação bastante grande de pessoas, de 2 a 90 anos de idade, é mais comum em mulheres, aí a nossa paciente, que é a dona Hilda, de 75 anos, que tem toda essa patogênese por trás, que o grande key point é a perda da capacidade de autorregulação cerebral. O nosso cérebro está fazendo autorregulação constantemente. Quando a gente deita, quando a gente se levanta, quando a gente tosse, quando a gente corre, a gente faz uma dinâmica de pressão que, se o nosso cérebro não tivesse capacidade adaptativa de receber essa pressão, nós estaremos constantemente fazendo hemorragias, isquemias,
fazendo edema intracraniano. Então, nosso cérebro tem uma dinâmica bastante robusta, inflamatória, imunológica, para fazer todo esse processo de autorregulação. Vejam que nem sempre estar com a pressão muito alta significa você, de fato, alterar o diâmetro. Não é só uma questão de diâmetro arteriolar, mas também diz respeito à capacidade de perfusão, ou seja, a capacidade de eu passar conteúdo de dentro do meu vaso para dentro do meu neurônio ou do espaço pericítico, né? Como a gente chama. Boa parte dos nossos pacientes, pessoal, podem ter vasoconstricção, tanto que eu falei no início da nossa conversa que o PrES ele se mistura com o conceito da síndrome da vasoconstricção reversível, mas nem sempre tem vasoconstricção. Quando a gente acontece vasoconstricção, eu posso ter, além desse edema citotóxico, que pode acontecer, e vasogênico, que pode ser um edema simultâneo, eu também posso ter isquemia, eu também posso ter uma isquemia cerebral. E por conta dessa dinâmica de vasoconstricção, aperta, libera o vaso, perda de autorregulação, eu posso, além da isquemia, além do edema, ter inclusive hemorragia. Então, cerca de 15 a 20% dos pacientes com PrES, eles também vão evoluir com hemorragia intraparenquimatosa. Por que acontece de forma mais posterior? Porque é onde a gente tem uma maior densidade trigeminal. É tão verdade também que é onde a gente mais tem dor pós um evento isquêmico, por exemplo. Então, eu tenho mais densidade trigeminal que vai fazer a referência da minha dor ou do restante do sistema trigeminal. Algumas condições podem ser associadas com a disfunção endotelial. Então, pacientes urêmicos, uremia, por exemplo, disfunção renal, pacientes sépticos, deficiência de vitamina, de magnésio, comprometimento renal. Eclâmpsia não é uma condição incomum em pacientes que evoluem com eclâmpsia, por exemplo. É aquela gestante que fica confusa, desorientada, pré-eclâmpsia, no caso, independentemente de fazer crise ou não. Além disso, tem medicamentos que podem aumentar, a gente chama de medicamentos que diminuem o limiar para PrES, principalmente medicamentos que estão associados com imunossupressão. Então, pacientes transplantados, por exemplo, eles estão em um risco maior. Pacientes com porfiria, uso do próprio contraste, existe a encefalite ou encefalopatia do contraste, induzida pelo contraste, mas também existe a perda de autorregulação induzida pelo contraste. E aí que eu estou falando do contraste iodado, não é o contraste, não é o gadolínio. Em pacientes transplantados, além das complicações sistêmicas, também os medicamentos que são utilizados nesses pacientes. De manifestações clínicas, para a gente concluir a nossa conversa, dor de cabeça, como a gente mostrou, que não tem um padrão específico, crises epilépticas das mais diversas, alterações de consciência, aí a gente tem que lembrar da expressão leucoencefalopatia, as alterações visuais que mais comumente os pacientes reportam, sensação de turvação visual. Além disso, ataxia, movimentos involuntários, vertigem, tinitos, perda de audição, que podem inclusive se apresentar de uma forma precoce. Lembrar que a maioria das vezes, 50% a 70% dos casos, esses pacientes estão com aumento de pressão arterial. E aí o grande elemento do nosso tratamento, e eu não vou dizer tratamento, na verdade eu vou dizer de prevenção ou de intervenção, vai ser em relação à pressão arterial desses pacientes. A pressão arterial desses pacientes acontece na maioria das vezes acima de 180 por 120. E aí, esse é só um critério sugestivo, uma sugestão de critério diagnóstico, alteração neurológica focal, edema vasogênico na imagem e sintomas reversíveis em potencial. Quando eu falo sintomas reversíveis ou alterações radiológicas reversíveis em potencial, significa que a gente às vezes precisa dar esse diagnóstico de uma forma retrospectiva. Eu preciso fazer exame de follow-up para ver se esse paciente vai ou não ter uma reversão de parte desses déficits. São alterações que a gente costuma encontrar no eletro, no líquor, né, no fluido cerebroespinhal, com principalmente aumento de proteína para esses pacientes. Uma coisa interessante é que, como o edema é principalmente vasogênico, apesar de também poder coexistir o edema citotóxico, a gente tem uma alteração principalmente no PrES, do FLAIR e no ADC. A sequência DWI, que é aquela sequência clássica que a gente vê da restrição, que pode simbolizar a restrição de difusão, o AVC agudo, por exemplo, que acontece geralmente a partir dos 30 minutos depois do AVC, e pode durar até cerca de 21 dias, 14 a 21 dias, ele costuma estar normal no PrES. Então, o grande key point, o grande detalhe para a gente ver um exame de ressonância e pensar que o paciente teve PrES é olhar, por exemplo, para o mapa ADC e também olhar para a sequência FLAIR. São alguns exemplos que a gente tem aí a isquemia. Eu falei para vocês por que a gente pode ter a isquemia. Lembrar que o DWI está normal nesses casos, mas o FLAIR aí está alterado. O ADC que eu mostrei no anterior também estão alterados.
O tratamento, pessoal, não significa reverter os sintomas neurológicos. O controle da pressão, que idealmente deve ser feito dentro de 25% na primeira hora, idealmente nesses pacientes, entre 1 e 3 horas do início dos sintomas, ele serve para evitar a progressão dos sintomas. Eu não estou falando de reversão imediata, eu estou falando de evitar a reversão. O próprio processo de autorregulação cerebral, ele vai permitir que esses pacientes voltem ao normal na imensa maioria das vezes. Imensa. Lembra que eu comentei no início que o termo reversível, ele também é um termo condenável, criticado na literatura. E o magnésio, esses pacientes, eles têm que ser mantidos no polo superior da normalidade, na maioria das vezes, e retirar aquela condição que a gente citou. Drogas, principalmente drogas, né? A uremia, sepsis, etc., que são condições que podem coexistir. Então, são alguns alvos aí, a gente tem na literatura principalmente alvos de PAD, que deve ser feito entre 2 a 6 horas, mas também se pode fazer dentro de 1 a 3, com uma redução em torno de 25%. Uma condição interessante é que, tendo diabetes, a nossa paciente tinha diabetes, e também o envolvimento de corpo caloso são preditores de pior funcionalidade para esses pacientes ou de risco de não haver aquela reversão. Por isso que a gente comentou que a palavra PRES, o termo PRES, está quase todo errado. Muito obrigado.